Sejam bem-vindas ao novo ciclo do Maternar. Boa noite. Eu sou Juliana Dominato, mãe da Gabriela, de 9 anos, e da Aurora, de 3 aninhos. Sou educadora e mentora parental. E nessa aula eu vou te mostrar o caminho para você lidar com as fases difíceis do seu filho, para que você conquiste um maternar mais leve, um maternar mais respeitoso, né? E para que você tenha um filho mais colaborativo, mais respeitoso e feliz. Porque, afinal, esse que é o processo, esse que é o nosso propósito aqui. Bom, eu vou te mostrar aqui como você ter mais paciência com o seu filho para saber contornar as situações quando elas não saem como você gostaria. Mesmo que você pense que já tentou de tudo e que não tem jeito, mesmo que você trabalhe muito e pense que precisa ter mais tempo para ter os resultados que você deseja ver ali no seu filho, né? Tem muita mãe que se sente mais segura saindo do emprego, achando que vai ter mais tempo para cuidar do seu filho e as coisas vão melhorar, e aí elas saem do trabalho e vê que não, né? Que não é isso. Mesmo que você passe, mesmo que a sua criança passe muito tempo com algum outro cuidador, né? Babá, avô, tio, tá bom? Mesmo que você olhe para sua vida, para sua infância e veja que ela não foi tão boa assim, né? E que aí eu vou acabar replicando tudo de ruim aqui no meu filho. Mesmo que você olhe para a vida aí da sua família e veja o caos ali dentro, tá? E talvez você ache até impossível olhar para o seu filho e enxergar, né, uma criança responsável, uma criança disciplinada, respeitosa, uma criança empática, uma criança mais colaborativa e feliz, né? Só que é totalmente possível. Eu acreditei no processo e hoje eu já colho muitos resultados aqui com as meninas aqui em casa. Só que nem sempre foi assim. Quem me acompanha lá no Instagram, nos stories, sabe bem disso. E alguns resultados, gente, vêm mais rápido, outros demoram um pouco mais, mas quando eles aparecem pra gente, é tão bom, né? A gente sente um alívio, sabe? A gente fica tão realizada na nossa maternidade, tão feliz, tão grata, essa que é a palavra, gratidão, sabe? E eu vou compartilhar uma felicidade aqui que eu tenho e que Deus conserve, viu? Porque é algo que toda mãe, todo pai almeja ver no seu filho também, que é a autorresponsabilidade e a autonomia, aquela iniciativa. E hoje eu posso dizer que eu não tenho responsabilidade nenhuma em relação à rotina dos estudos da Gabriela. Ela faz as tarefas todas de casa, né, que a professora manda para ela, os trabalhos com data ali marcada, ela faz, eu não preciso ter essa preocupação. Ela estuda sozinha e, claro, quando ela tem alguma dúvida, ela fala, mãe, me ajuda aqui nesse ponto, mãe, pai, né? Quando eu não sei também, aí o pai socorre. Eu não preciso ficar em cima dela, sabe, para fazer as tarefas, para fazer o dever, para estudar para a prova. E quando eu falo, parece que é mentira. Como que uma criança de 9 anos já tem essa autorresponsabilidade, essa autonomia, né, de pegar, ir lá ver o dia da prova, estudar, ler livro. Gente, eu não obrigo a Gabi a ler livro. Quem me acompanha sabe. Vira e mexe, eu tô pegando ela assim de surpresa e filmando, porque ela não gosta, né? Já vai fazer 10 anos, então ela não gosta que filma. E aí, quando eu tenho oportunidade, eu vou, filmo, para vocês verem que é real. Ela lê um livro por semana. Durante o ano, é um por semana. Ainda mais quando tá na escola, que aí vai na biblioteca, né? E a Aurora tá indo pro mesmo caminho. Então, imagina você não ter que se preocupar com essa rotina de estudos do seu filho. Eu, para te falar a verdade, eu nem sei, nesse ponto, eu nem sei o que é, o trabalho que é. Porque eu guiei a minha filha nesse sentido da responsabilidade, né, da autodisciplina, e depois ela começou a fazer por conta própria. Imagina toda vez você chamar o seu filho para ir tomar banho, por exemplo, e aí você saber o que fazer e como fazer para ele te obedecer logo de primeira. Porque a gente tem que ficar insistindo, né? Vamos tomar banho. Aí fica nessa disputa de poder. Ele falando não e você precisando ali, porque, né, tem outros compromissos, a rotina corrida, sem você ter que ficar se desgastando. Você falar para o seu filho realmente compreender e surtir efeito.
sem ter que ficar gritando, sem ter que ficar se descontrolando. Aí acaba batendo nele, aí fala coisas que depois, quando você tiver mais calmo, você vai falar, poxa, o que eu fiz? Por que eu fui fazer isso? Né? E acaba se sentindo culpada. É esse o lugar que a gente se encontra quando a gente perde a cabeça com os nossos filhos. Imagina você conseguir realmente conquistar o seu filho, fazer com que ele colabore com você. Esse que é o nosso propósito. É bom demais para ser verdade, né? E se eu não tivesse passado pelas dificuldades e pelos desafios que eu passei, de ter conseguido alcançar esses resultados com as minhas filhas, principalmente com a Gabriela, que é mais velha, e se eu ainda estivesse nesse seu lugar aí, vivendo um caos, a gente não vê solução daquele problema, eu também ia duvidar. Mas a verdade é que isso é possível, sim. E você também pode ter uma vida desse jeito com seus filhos. E é por isso que você está aqui comigo, né? Nessa aula. E eu vou te mostrar o passo a passo de como lidar com essas fases difíceis do seu filho e como ter um maternar mais leve, sem que você surte aí no meio desse caminho, né? Como eu costumo falar lá no Instagram. Sem a gente surtar. Porque quando a gente surta, é um negócio pior, né? O negócio já é um caminho cheio de conflitos, né? Cheio de pedregulhos, aí, cheio de buracos no meio do caminho. E aí, quando a gente surta, pior. Aí vira o caos mesmo. Só que antes, eu quero te contar como que eu cheguei nesses resultados. Hoje, gente, eu sou uma pessoa realizada. Tenho problemas, como todo mundo, mas eu me sinto realizada. Sou casada há quase 11 anos. Eu tenho 2 filhas, a Gabi, né, que eu já falei, de 9 anos, a Aurora, de 3 aninhos. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre eu me senti leve desse jeito. Eu fui uma criança muito quietinha, sabe? Tímida, uma criança boazinha, bem comportada, né? Que não podia errar. Aquela criança que é o xodó de todo pai e toda mãe, pois é, bem comportada. Eu tinha que ser o exemplo, né? Porque eu fui a primeira filha de 3 filhas, eu fui a primeira, aliás, eu fui a primeira em tudo. Eu fui a primeira filha, eu fui a primeira neta, a primeira sobrinha, a prima mais velha, eu fui tudo a primeira. Então, eu tinha que dar aquele exemplo. Todo mundo me via como um exemplo. E eu fui também uma adolescente muito sonhadora, cheia de vontades, como é a fase mesmo. Mas muitas dessas minhas vontades foram paralisadas pelo meu medo, o medo de errar, o medo de fracassar. Então eu tinha medo de expressar os meus sentimentos, de falar o que eu pensava sobre as coisas, de indo contra o que os outros pensavam, né? Com medo deles brigarem, no caso dos meus pais, ou de colegas debocharem, os tios debocharem. E foi nessa minha fase da adolescência que eu comecei a questionar a educação que eu recebia. Muitas das vezes, a minha opinião, ela não tinha valor, né? Eu não me sentia ouvida. Sabe quando você está falando e as pessoas te cortam e aí começa a falar de outras coisas, e aí você fica naquele vácuo, né? Na minha época chamava vácuo a expressão. Você ficava num vácuo, assim, sem graça. Então eu não me sentia à vontade e nem tinha liberdade de compartilhar os meus sentimentos com os meus pais, por medo. Então eu mantinha sempre aquele comportamento de menina, boazinha, obediente, estudiosa, que não responde. A filha exemplo, sempre o exemplo, sempre correndo atrás para ser o exemplo. Eu e os meus pais, a gente não tinha uma conexão, não tinha aquele vínculo. A minha mãe, ela até gostava muito de falar da sua infância, adora explicar as coisas, né? Ela sempre foi muito comunicativa, ela foi professora, então sempre foi muito comunicativa, gostava de agradar, se importava muito com as pessoas. Mas o meu pai, o que a gente, né, o que as filhas sabiam dele, era o que a minha mãe falava. Ele sempre foi muito fechado. Militar, né, gente? Militar, que veio de uma família, pai militar, então meu avô também foi militar, então só aí você já imagina, já pensa como é que era. Então, eu não sabia muito da vida do meu pai, das suas histórias de vida, e ele também começou a saber menos ainda da minha vida, depois que eu me tornei adolescente, né, da minha adolescência em diante, porque eu me fechei mais ainda do que eu gostava. Ele não sabia dos sonhos que eu tinha, das minhas dúvidas, porque a gente não conversava direito, né? Não tinha aqueles momentos de a gente criar conexão, criar aquele vínculo.
Então, sempre quando tinha um conflito entre mim e os meus pais, aquela briga, né, que acontecia alguma coisa, eu errava alguma coisa, aí vinha surtando para cima da criança, que era eu, né, da adolescente, eu ficava com muita raiva. Eu queria ir embora para nunca mais voltar, sabe? Não é? Vocês aí também querem ir embora para nunca mais voltar? É desse jeito. Então, eu ficava triste, com raiva, frustrada, e ficava também um pouco magoada quando eu via os comportamentos do meu pai com os outros, por exemplo, os meus colegas. Às vezes ele ia me buscar no colégio, até mesmo na faculdade, e aí a gente dava carona para as minhas amigas. Ele era super simpático, ele era aquele pai que eu queria que ele fosse. Mas comigo, ele era sempre muito fechado, 90% das vezes. Não só comigo, com as minhas irmãs também, né? Com a família dele, com a mãe dele, com o pai dele também. Mas não tinha como eu mudar meus pais, não é? Então, diante dos conflitos, eu ficava muito frustrada, com muita raiva, triste, decepcionada. E aí, depois que as coisas se acalmavam, né? Tem aquela briga, aí dá aquele estouro. Aí, depois que as coisas que a gente vai se acalmar, os pais se acalmam, o filho também se acalma, para ser aceita, né? Tipo, eu já desculpava meus pais, eles se arrependiam, e aí, para ser aceita, eu voltava a ser aquela filha obediente. E o tempo foi passando, a vida foi seguindo. Eu me formei em biologia, trabalhei nos primeiros 2 anos depois que eu me formei para biologia, eu trabalhei como bióloga. Depois eu fui dar aula para crianças e adolescentes de biologia, tá? E foi nessa época, quando eu estava dando aula, que eu conheci o meu marido. E aí, assim, eu já tinha de 28 para 29 anos, né? E ele é 7 anos mais velho do que eu. 3 meses depois, a gente estava morando junto. E 3 meses depois, ou seja, depois de 6 meses que eu conheci meu marido, eu estava grávida. E aí, em abril de 2014, nasce a responsável pela mãe e a mulher que eu sou hoje. Nasce a Gabriela, aquela que me ajudou a ser uma pessoa melhor, a me encontrar no mundo, né? Porque eu estava meio perdida ali, né? Então, no início, gente, do meu relacionamento com a Gabi, foi tudo tranquilo. A Gabi foi, assim, um sonho de bebê, literalmente, mesmo. Só que a Gabi foi crescendo, né? Aí chegou naquela fase que vocês ficam lá no Instagram, Juliana, o que eu faço? Juliana, parece que alguém raptou meu filho e colocou outro totalmente diferente no lugar, né? Uma criança desafiadora, o que é isso? Porque meu filho meu filho não é esse. É só o externo dele que tá aqui. Cadê meu filho? Chegou a fase dos 2 aninhos. 1 aninho, 10 meses, por aí. E aquela mãe que eu tinha prometido lá na minha adolescência, que eu não seria, né? Porque eu não ia cometer os mesmos erros que os meus pais, não é assim que a gente fala? Começou a dar as caras. Quando a Gabriela começou a cutucar umas feridinhas aqui, a me irritar, a me deixar com raiva. E o que acontecia? Na educação que eu tive, né, eu fui programada para ser a filha perfeita. A filha boazinha, a filha comportada, a filha exemplo. Então, foi isso que eu internalizei na minha infância. E aí, depois de adulta, algo que me incomodava muito, né, que me tirava do eixo, era quando eu não conseguia dar conta da minha rotina, gente, de cumprir a minha rotina, de organizar a casa, organizar a Gabriela, fazer minha atividade física, estudar, que naquela época, quando a Gabriela era pequenininha, eu estava estudando para o IBAMA, né, para concurso público. Quando algo acontecia que não dava para eu cumprir aquele script, nossa, porque aí a perfeição, né, patinou ali na Juliana naquele dia. E aí eu não conseguia lidar com essa emoção. Por quê? Porque eu era perfeita, eu era perfeccionista. E aí, diante de qualquer mau comportamento da Gabriela, né, mau comportamento, ou então diante de alguma coisa, qualquer coisa que meu marido falasse, eu descontava. Eu descontava esse meu desejo de ser perfeccionista, mas naquele dia eu não estava sendo, né? Então estava tudo conturbado aqui dentro de mim. Qualquer coisa que qualquer pessoa fizesse, eu descontava no primeiro que eu via pela frente, no mais frágil. E aí, depois que eu perdi a paciência, o que eu fazia?
com a Gabi, no caso, me vinha aquele sentimento de culpa, né, de arrependimento, de incapacidade, de não estar sendo a mãe que eu prometi lá atrás que eu ia ser para minha filha. Eu achando que estava dando conta de tudo, sozinha, né? E aí o meu estresse só foi aumentando, porque eu não precisava de ninguém. Tem isso também. A gente acha que a gente dá conta de tudo, que a gente não precisa. E quando a gente vai estudar um pouquinho mais, a gente vê que isso é um trauma de infância. É querer não incomodar o papai e a mamãe para ser aceita, para o papai e a mamãe não ter trabalho, então gostar do filho. É isso que a gente carrega no nosso inconsciente. E aí o estresse só foi aumentando, gente. Ao ponto desse estresse começar a afetar minha saúde, meu cabelo começava a cair. Eu lavava cabelo todo dia e vinha aquele bolo no ralo. Eu falava, meu Deus! Aí mais estressada eu ficava, né? Fazia exame, não era nada. Não tinha nada acontecendo. Gritava com a Gabriela, o Luciano falava, que isso, Juliana? Você tá gritando? Você não é assim? Você é calma, você é tranquila, você é uma pessoa tranquila. Sempre fui mesmo, né? Sempre fui essa vozinha mansa. Até que um dia, gente, eu não lembro nem por qual motivo foi, mas eu lembro exatamente. Acho que ela deixou derramar alguma coisa, eu não me lembro. Tá aqui dentro, guardado, porque eu quis esconder esse momento. Essa aqui é a verdade. Mas eu lembro exatamente aonde a Gabriela estava e o rostinho dela olhando ali para mim, de medo. Porque ela derrubou alguma coisa e eu já estava, né, naquele estresse do dia a dia e eu só dei 2 tapas. Só não, né? Eu dei 2 tapas na perninha, na coxinha dela, né? E aí, na hora, eu vi aquele calombo, assim, com a marca dos meus dedos, na coxinha da minha filha, sabe? E aí foi nesse momento, e na hora vem o arrependimento, né? E nesse momento, mesmo eu sendo uma mãe bem mais respeitosa do que os meus pais conseguiram ser comigo, eu precisava me ajustar para poder lidar com as minhas emoções. Eu precisava de ajuda. Eu não conseguia sustentar sozinha aquela situação. E aí eu comecei a fazer alguns cursos e as coisas foram fluindo. Isso levou um tempinho, né? Levou alguns meses. E até chegar a Aurora, a dona Aurora, a nossa Sunshine. Pensa na confusão emocional que a minha família estava enfrentando. Ó, nós somos de Minas. Mas quando eu estava grávida, o Luciano ele foi para a Bahia e a gente ficou lá durante 6 anos. Foi a trabalho. E aí, no final de 2019, a gente volta para Minas novamente. Então, nós ficamos 6 anos lá. Então, depois de ter construído a nossa família, eu fui grávida, no finalzinho da minha gravidez para lá, a Gabriela é baiana, né, a baianinha da família. Então, quando a gente volta, a gente passa 2 meses, já tem pandemia, a Gabriela se adaptando, né, uma nova realidade, que ela nunca tinha vivenciado isso. Então, uma escola nova, coleguinhas novos, ela conheceu os amiguinhos dela desde 1 ano e 10 meses, que ela seguiu até os 6 anos. Uma cidade completamente diferente, a gente morava no sertão do Nordeste, né, da Bahia, no interior da Bahia, no sertão da Bahia. Viemos aqui para a Mata Atlântica, para a Zona da Mata, né, em Minas Gerais, então, clima totalmente diferente. E uma bebê Rainide, que é a dona Aurora. Para quem não sabe, bebê Rainide é aquele bebê que te suga, te consome até a alma. Quem sabe aí, quem é bebê Rainide, sabe do que eu estou falando. A Aurora chorava o dia e noite inteiro, era muita cólica, ela mamava muito o tempo inteiro. Ela ficava, gente, o tempo inteiro no meu peito, o tempo inteiro. Quando ela dormia, passava 15 minutos, ela já acordava de novo. Por fim, eu abandonei o mini berço, a gente colocou o mini berço do lado da nossa cama, né? Pra não ter que ficar levantando toda hora. E porque eu queria ela ali, só que eu tinha medo. A gente sempre tem medo de amassar. Então, o berço dela não cabia no meu quarto. Eu ficava com medo do pai pular em cima dela, assim, mas não, foi tudo tranquilo. Ali ela conseguiu dormir um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, era a madrugada inteira com a Aurora. A gente parecia um zumbi dentro de casa durante o dia. Essa é a palavra, né? Teve um dia
que eu fui me dar conta que eu não tinha escovado o dente, era 4 horas da tarde, de camisola, toda descabelada. Foi tenso o negócio. O que a Gabriela não tive problema nenhum com a Aurora. Nossa! Aí eu soube o que era ser mãe de um recém-nascido. Que eu não sabia o que era. Luciano adquiriu herpes no globo ocular, eu nem sabia que existia isso. Aí, conversando com o médico, né, achava que era conjuntivite, aí ele explicou a situação, você tá com um bebê recém-nascido, imunidade abaixa, porque não dorme, então a imunidade cai, e aí desenvolveu ali uma herpes no globo ocular. Nisso, a Gabi pensa numa criança de 6 anos, entender tudo isso que estava acontecendo na nossa família. Foi onde eu comecei a observar que algumas crises de ansiedade nela, né, uns comportamentos agressivos para chamar a atenção da mãe, do pai, uma certa tristeza de vez em quando nela, um desânimo. E aí eu falei, opa, não tá legal isso aqui. E aí, de novo, eu precisei sair da minha zona de conforto, igual eu saí lá atrás. E foi aí que eu me debrucei mesmo, novamente. Aí já tinha mais cursos, né, por aqui na internet, eu já estava aqui em Minas, então aqui nós estamos numa cidade onde tem muitas faculdades, tem a Universidade Federal de Juiz de Fora, então tem muitas opções de estudo. Então eu me debrucei, estava com a bebê Rainide, então o que eu vou fazer? Vamos lá, tô acordada mesmo de madrugada, então vamos estudar, né, vamos tomar conta dela aqui, com ela no peito e vamos estudar. E aí eu tive que sair da minha zona de conforto e aprender a como educar 2 filhas. Porque eu vi que uma estava ficando de lado, sabe? Eu não estava dando conta. Mais uma vez, eu não estava dando conta. E aí, quando eu vi, gente, eu já estava tão envolvida que eu me vi formada em educação parental. Logo depois, eu me profissionalizei em mentora parental e educadora emocional. E aí, eu comecei a mentorar pais e mães, né? Mais mães, né? Pais são alguns, assim, que acompanhavam as mães, muito pouco, no processo de mentoria parental. E comecei a me sentir muito realizada de poder ajudar a transformar as relações das famílias que passavam por mim. Muito mesmo, né? E com o tempo, eu fui percebendo que as dificuldades que as mães tinham eram muito parecidas. E aí, chegou um momento em que eu não estava mais conseguindo atender todo mundo que me procurava. Por quê? Porque o processo de mentoria, ele dura, em média, de 1 hora, no mínimo, a 1h30. Então, eu tinha que encaixar aquilo na minha rotina de trabalho, na minha rotina de estudo, na minha rotina com as minhas filhas, em casa, né? Porque mãe é assim, é dona de casa, é profissional, ainda tinha aqui o Instagram também, que eu postava conteúdo, e não dava tempo, não tinha como eu atender. A demanda foi crescendo. E eu ficava mal com isso. Por quê? Porque os problemas que chegavam até mim e eu não tinha como encaixar aquela mãe, eram problemas de eu deitar no meu travesseiro e perder o sono mesmo, sabe? Ficar ali pensando na história daquele problema daquela mãe. Porque, gente, criança de 7 anos que não sai do quarto, que não se anima em tomar um sorvete ali na rua, que quer ficar só na televisão, não tem vontade de ir num parquinho, de andar de bicicleta. 7 anos. A mãe que me falou, Juliana, pelo amor de Deus, eu recebi um diagnóstico de depressão da minha filha de 3 anos, gente. 3. Tá tomando agora, ó, tarja preta, tô aqui com a receita. O que eu faço? Eu tô dando conta, eu não consigo, eu tô perdida. E foi aí que eu resolvi compartilhar com o maior número de mães o caminho que eu tracei para poder chegar no maternar mais leve. Só que antes de eu falar sobre como funciona o meu método, eu vou falar sobre os principais erros que a gente comete aqui no nosso percurso, né, de maternar, sem saber que a gente está errando. A gente erra sem saber. Porque se a gente soubesse, a gente não errar, não é? E que foram os erros que eu cometi lá atrás com a Gabi e mais para frente aqui com a Aurora também. E que você não vai cometer aí com o seu pequeno. Vou fazer uma pergunta aqui. O filho que você quer ver no futuro corresponde ao que você está ensinando para ele hoje? Qual é o comportamento mais desafiador do seu filho hoje para você? Qual que é? Fala aí para mim. Pode digitar
Digita no chat para mim o nome desse comportamento mais desafiador. O comportamento que você fala, nossa, esse... Ó, tô aqui com a bonequinha aqui da Gabi, essa daqui. Ó, é a desobediência, gente, que te tira do sério. É a teimosia? É o grito? Ah, não, Juliana, olha, é o grito. Aquele grito, nossa, me dói até a alma. É a birra. Eita, birra. A birra a gente gosta, né? Só que não. É o choro. É o choro da sua criança que te incomoda mais. Agora, gente, eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Eu quero que vocês fechem os olhos, tá? Imagina. Vamos imaginar agora. Vamos fazer um exercício igual criança. Vamos imaginar. É um final de semana, tá bom? Imagina aí que é um final de semana e você está terminando de preparar a sua casa para uma comemoração com a sua família. E, de repente, a campainha toca. E aí, quando você abre a porta, você vê ali o seu filho ou a sua filha. Só que esse filho ou essa filha tem 30 anos, 35, 40 anos de idade. O seu filho, a sua filha, não é mais essa criança que hoje está apresentando esse comportamento aí que você acabou de me falar. Ele já é um adulto. E como é que esse adulto que você deseja ver na sua frente? Como que é? Imagina, olha o seu filho com 35 anos, 40 anos na sua frente, e o que você deseja ver no seu filho? Quais são as habilidades que você quer que ele possua? Um adulto determinado, carinhoso, um adulto confiante, realizado na vida, responsável, educado, um adulto que se preocupa com a mãe e com o pai dele, um adulto de sucesso, uma pessoa respeitosa, empática com os outros, que tenha valores, que você consiga ver ali os valores e princípios que você ensinou para ele, ver ali transbordando. Um adulto feliz, é esse adulto que você quer ver ali no seu filho, daqui 20 anos, né, quando ele tiver 30, 40 anos. Abra os olhos e me responde. Como você acha que você vai ensinar determinação, por exemplo? Ó, cadê? Como que você acha... Vou tirar aqui porque tá caindo, tá? Como que você acha que você vai ensinar determinação, por exemplo, para o seu filho? Ser um adulto determinado, né, que sabe o que quer, se hoje você o rotula como teimoso, como desobediente. Você já parou para pensar nisso? Os nossos filhos estão sendo teimosos porque estão fazendo algo que a gente não quer que eles façam, concorda? Por isso que é a teimosia. É algo que a gente não quer que eles façam, ou que quer que ele faça, mas que ele não quer fazer, ou, né, o contrário. O seu filho, ele quer subir no sofá, por exemplo, só que você insiste para ele sair e ele insiste que quer subir. E aí fica ali, ó, vocês dois. É ou não é? Você percebe que ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo que você está sendo determinada, insistindo para o seu filho, não pode subir no sofá, desce do sofá, ou se ele já tiver, né, desce do sofá, agora. Ele também está sendo determinado de insistir em algo que ele quer. Ou então o contrário. Ao mesmo tempo que você está teimando para ele sair, ele também está teimando para poder ficar. Ah, Juliana, mas aqui... Então, vou deixar meu filho fazer o que ele quiser. É isso? Deixa ele subir no sofá, aí ele cai, machuca, o sofá estraga. É isso que você tá falando, então, né? Ah, deixa eu ficar sem escovar dente pra lá, sem tomar o banho. É isso? Não, não é isso. Você vai se ensinar todas essas competências pro seu filho. Ele não pode mesmo subir no sofá, por N motivos. A questão aqui é você perceber que ali, naquela característica negativa que a gente, né, a visão de adulto enxerga, existe algo bom.
uma característica importante que vai ser útil lá no futuro do seu filho, que é a da determinação. E a sua função é direcionar essa característica e não podá-la. Ir lá e querer que ele te obedeça. Porque de onde que você acha que essa habilidade da determinação do adulto começa a ser formada? Onde que você acha? Você deseja um filho adulto que sabe o que quer, mas você está sempre cobrando obediência, tem que obedecer, tem que obedecer, tem que obedecer. Quando que ele vai poder trabalhar, treinar essa determinação dele? O seu filho vai ser sempre teimoso até a adolescência, no início da idade adulta ali. Aí depois você vai lá, vira uma chavinha assim, ó, na cabeça dele, né? Aí ele se torna um adulto determinado. Não é mágica. Estudiosos em neurociência, gente, mostram que aquelas características que as crianças vão levar para a vida adulta, elas começam a serem formadas desde o seu nascimento. Então, quanto mais nova é a criança, mais impactante é o nosso agir. Mais a gente consegue facilitar essas habilidades aí que a gente quer ver nos nossos filhos quando eles forem adultos. Mas aí, a gente chega e fala assim para eles, é ou não é? O que a gente traz lá da nossa infância, né? E replica nos nossos filhos. Que é isso, menina? Você não sabe de nada. Eu que sei o que é melhor para você. É ou não é? Você tem que aprender a me obedecer. Ó, obedece o papai. Fica bonitinho. Você tá na minha casa? Quem que você pensa que é? Porque você tá na minha casa. Então vai mandar quando você estiver na sua casa. Quando você crescer, se sustentar e ter a sua casa. Aí lá você vai mandar. Aqui não, aqui você me obedece. Mas você quer que ele seja um adulto que sabe o que quer. Um adulto que não viva fazendo tudo o que os outros querem. Um adulto determinado. Um adulto que tem iniciativa, que vai lá e faz. Que corre atrás dos seus sonhos. Um adulto autêntico. Cala essa boca! Eu não quero ouvir mais nada. Adolescente escuta muito isso, né? Sai daqui. Vai lá ficar no seu quarto. Não quero ver você. Só sai de lá quando eu mandar. Obedece. Mas você, quando ele for adolescente, você vai reclamar. Que ele só fica no quarto, que ele não quer se abrir com você. Mas foi você que mandou ele calar a boca. Foi você. Então, gente, tudo o que a gente aprende na infância vai refletir na nossa vida adulta. Tudo. Basta olhar aí para dentro de você. Olha quanta coisa você aprendeu lá na sua infância que você traz. Mesmo que você não gosta, né? Coisas que você não gosta. Que você traz para sua vida adulta. Não tem como eu decidir tudo para o meu filho agora, para a Gabi enquanto ela é criança, e lá na frente eu querer que ela saiba tomar boas decisões. Não tem como. Ele não vai aprender do dia para a noite. Ele vai aprender treinando. O nosso cérebro aprende treinando. Como que a gente quer ler um livro com rapidez? Como? Tem que treinar. Não vai ser do dia para a noite. Não tem como eu querer que meu filho me obedeça agora e lá na frente eu querer que ele seja confiante e que não acompanhe os amigos adolescentes, a namorada maluquinha. Faz sentido aí para vocês? Ou deu um nó na cabeça? Porque eu também vim de uma educação que eu tinha que obedecer. Eu falei, né, no início para vocês, que eu não podia errar. E diante das birras da Gabriela, lá atrás, tá? Eu queria, mas eu não conseguia agir diferente. Eu acabava mostrando para ela quem mandava ali, a hierarquia de poder, de quem é mais, quem é menos, de quem obedece e de quem manda. Então eu gritava, eu queria que ela me obedecesse, se comportasse, né? A filha bonitinha da mamãe, igual a mamãe foi. Mas foi correndo atrás de estudar, de buscar uma maneira de ser mais respeitosa efetivamente para poder educar a minha filha, que eu aprendi como o cérebro infantil funciona. Onde que eu tinha que agir e como que eu tinha que agir. Só aí, gente, só aí eu pude enxergar o mal que eu estava causando para a nossa relação, por ignorância minha, por falta de conhecimento, que estava ali, ó, na minha frente, fácil acesso. Então, a neurociência, ela não afirma o que é certo e o que é errado. Não existe para a neurociência o que é certo, isso é certo, isso é errado. Ela comprova através de resultados.
o caminho mais assertivo. Ó, comprovamos que por aqui vai dar certo, porque fazemos análises, estudamos famílias, estudamos gerações. Outro dia eu li um artigo que era uma pesquisa que estava acompanhando 3 gerações, assim, ó, 20 anos. Então não tem o que é certo e o que é errado. Faz isso que é certo, faz não existe. São comprovações. Mas, Juliana, por que mudar se deu certo para mim? É o que eu mais ouço. Por que mudar? Tá certo que os meus pais me bateram, gritaram comigo, né? Era até fechado, eram muito fechados na deles e tudo, mas a gente tinha respeito por eles. Respeito. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você gosta da sua profissão? Você é realizada na sua profissão? Porque tem gente, para tentar me pegar, fala, eu sou. Nossa, eu amo o que eu faço. Eu adoro o que eu faço. Pois é, mas segundo o LinkedIn, eles fizeram uma pesquisa em 2022, a cada 10 pessoas, 9 brasileiros, tá? Aqui no Brasil, 9 responderam que eram infelizes na profissão, insatisfeitos. Tem outra, após 85 anos de coleta de dados, uma pesquisa da Universidade de Harvard, só isso. Se quem acha que o LinkedIn não está com nada, né? Então vamos para Harvard. 85 anos coletando dados. Descobriu quais são as profissões que causam mais insatisfação nas pessoas. Vamos ver quais são elas? E aí, eu quero que, conforme eu for falando, eu quero que vocês pensem nas relações, tá? Dessas profissões, nos relacionamentos dessas profissões. Ó, entregadores, motoristas de caminhão de longa distância, guardas de segurança, vigilantes e porteiros, trabalhos remotos, atendimento ao cliente. São as principais profissões. E sabe o que essa pesquisa de Harvard concluiu? Que a chave para a felicidade não está no sucesso profissional, ser um CEO, não está no dinheiro que a pessoa tem, não está na dieta saudável, naquele corpo sarado. A chave da felicidade está nos relacionamentos positivos, na forma de se relacionar com as pessoas. Tanto relações familiares quanto profissionais também, tá? Vou te fazer uma outra pergunta. Fora o trabalho, como que tá o seu relacionamento aí com o seu parceiro, com a sua parceira? Como que tá? Vocês são felizes? Tá um relacionamento saudável? Porque, segundo o IBGE, o número de divórcios cresce a cada ano. Em 2021, teve um aumento de 45% em comparação a 2020, que foi a época da pandemia, né? Então, pensa só, pandemia, todo mundo em casa. O que aconteceu? Muita briga, gente. Briga, discussão, porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções, a gente não consegue se relacionar bem com o nosso parceiro, com os nossos filhos, né? Com quem a gente está mais próximo ali. Aí, em 2021, a pesquisa subiu. O número de divórcios aumentou 45%. Aí, em 2022, foi mais. Em comparação a 2021, que já foi 45%, em 2022 foi 17% a mais. Como que tá as nossas relações aí? A sua tá ótima? Que bom. Parabéns. Você é uma pessoa sortuda, porque a da maioria não tá boa, não. E a violência no mundo? Como que você acha que tá? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? A violência. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, quase 1 milhão de abuso sexual por ano são registrados no país. E segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, em 2022, as denúncias de violência contra criança e adolescente aqui no Brasil teve um aumento de 24% em 2022. E no ano passado, que foi 2023, no primeiro semestre, houve 100 mil denúncias no primeiro semestre. 100 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Aí eu fiz uma média por dia. 550 crianças são violentadas por dia. Todo tipo de violência, tá? Física, sexual, que é física também, né? Enfim, emocional.
550 crianças. Hoje, tivemos em média, que o dia ainda não acabou, 550 crianças sendo violentadas. Pensa no seu filho sendo violentado, sendo judiado, apanhando, vivendo ali, né, sob aquela tensão toda, num ambiente. E para finalizar, como que anda a sua saúde mental? Você se considera uma pessoa emocionalmente saudável? Sua cabeça tá boa, né? Tá em paz? Porque segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, mais de 350 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com depressão hoje no mundo. É muita coisa. Com depressão. E aqui no nosso querido país, mais de 11%, dados de 2022, tá? Mais de 11% da população foi diagnosticada com depressão. Mais de 11%. Isso, aquelas pessoas que não são diagnosticadas, não vão no médico, o médico não dá o diagnóstico. Então aí você já multiplica. Agora eu te pergunto, será que a gente deu certo? Será que a educação deu certo? Quando você olha o mundo do jeito que está hoje, vocês acham que a nossa geração deu certo? Emocionalmente falando? Porque eu que trabalho com isso, eu vejo, não deu certo. Está cada dia pior. A cada dia a gente está conseguindo lidar menos com o outro. A cada dia a gente explode mais. A gente tem menos paciência, mais estressado. Aí mesmo assim, você pode não se convencer. Ah, Juliana, tá, esses dados, porque tem gente que não se convence de que a gente está com um problemão aí. Ah, eu continuo discordando, eu acho que quem eu sou hoje é graças ao que meu pai fez, as surras que eu levei, né? É assim que eles falam pra gente, que as pessoas falam. Graças aos castigos, às palmadas que eu levei. E, gente, é compreensível, sabe? Que uma pessoa que viveu e vive numa sociedade assim punitiva, acredite mesmo, que precisa sofrer aqui, ó, na carne, para poder aprender com seus erros. Só que não foram. E agora eu quero que você pense lá na sua infância. Vai lá, volta lá. Não foram os gritos da sua mãe, as chineladas, lembra? Chinelada de Havaiana, aquela azulzinha com branca, aí tinha amarelinha também, tinha preta com branca. Não foram aqueles beliscões, né, que a mãe dava, meio que escondida, aqueles puxões de orelha, meu Deus, que permitiu que você crescesse e se tornasse quem você é hoje. Não foi. Sabe o que foi? Foi aquele olho no olho, aquele olhar de carinho, os beijos na bochecha de quando você era pequeno, foi o colo quando você sentia medo de alguma coisa e corria, aquele abraço quentinho com o cheirinho deles. Quem aí se lembra do cheirinho do pai e da mãe, daquela segurança, aquele aconchego quando eles abraçavam a gente? A luta deles para te colocar na melhor escola que eles podiam ali naquele momento, o sacrifício que eles faziam, o deixar de comer um bife para poder dar para o seu filho, para o filho comer. Foram os lençóis limpinhos, não foi? Aquela cama cheirosinha, aqueles penteados que a mãe fazia, né, para a gente ir para a escola. Eu lembro até hoje, minha mãe fazia menina moça em mim, e aí o rabinho que ficava era a trança que ela fazia. Eu lembro até hoje daquilo. E eu replico isso na minha filha. Foi a curiosidade para poder saber se estava tudo bem com você. Batia assim na porta. Tudo bem? Como é que foi a escola? O que aconteceu, filho? Foi o ombro oferecido, né, no momento ali de dificuldade, quando a criança cai, e aí vai para o colo do pai. E os exemplos de valores, de respeito, que a gente foi vendo os nossos pais tendo com os outros adultos. Nenhuma infância foi somente linda ou somente horrível. Nenhuma. Em graus diferentes, gente. Todas as infâncias tiveram alegrias e dores. Todas. Mas não é justo a gente dizer que foram as palmadas, os castigos, as humilhações que nos deram a base para sermos quem somos hoje e para podermos nos relacionar e amar os nossos filhos. Porque o amor não vem de violência. Nunca veio. Quem acha que vem, não sabe de nada. Violência gera violência. E o amor gera amor. Se você tem amor aí pelo seu filho, e se você transborda esse amor no seu filho, é porque você teve amor. E foi o amor que tivemos dos nossos pais
que nos permitiu sobreviver, que nos permitiu chegarmos até aqui, agora, 8h51 da noite. Os nossos pais acertaram muito na nossa educação. Uns mais, outros menos, uns quase nada, mas acertaram. Mas está tudo bem reconhecer que eles também cometeram erros. Porque a gente hoje, como mãe e pai, a gente não comete erro. Você não sabe que você, enquanto mãe, você comete erro? Seus pais também. Só que eles fizeram o melhor que eles puderam por nós, nas condições que eles tinham ali naquele momento. E você honra o seu pai e a sua mãe, porque tem gente que fala assim, eu honro meu pai, por isso não quer aceitar os erros do pai e da mãe. Mas você honra o seu pai e a sua mãe quando você ressignifica no seu pequeno o que eles erraram com você e replica o que eles acertaram. A maneira mais grandiosa de você honrar os seus pais não é repetindo a educação que eles tiveram condições de te dar, mas proporcionar ao seu pequeno, o seu filho, todo o amor, todo o respeito e segurança que os seus pais e os seus avós não tiveram a oportunidade de ter lá na infância deles. Vocês já pararam para pensar nisso? Se já foi difícil a gente sentir que a gente era amado, que a gente era visto, ouvido, né? Se já foi difícil a gente sentir segurança neles, e eles? Que a geração era muito mais rígida, firme, muito mais autoritária. E eles? A gente reclama da gente que não teve amor, né? Que apanhou, mas e eles? Porque assim como nós, em muitos momentos a gente não se sentiu, né, respeitado, amado, ouvido pelos nossos pais lá na nossa infância, eles também não. Eles também, muitas das vezes, até mais que a gente, não sentiram esse amor chegando neles, essa segurança, esse respeito lá na infância que eles tiveram. Então, a primeira etapa para a gente iniciar um novo ciclo no maternar é reconhecer que a educação que nós recebemos, que nós tivemos, não funciona mais. Não está funcionando. E eu te comprovei com dados que existe um caminho mais assertivo, um caminho de respeito, da firmeza. Sim, temos que ter firmeza, cumprir regras, estabelecer os nossos limites, mas temos que ser empáticos com os nossos filhos. Temos que proporcionar e fazê-los chegar o amor que nós sentimos por eles, chegar até eles, para eles sentirem. E para você trilhar esse caminho, você precisa entender que existe esse caminho, né? Porque se você não entender que existe um caminho, você vai continuar perdida aí, no seu mundo, sem saber o que fazer com o seu filho. Não é porque eu não quero deixar o meu filho fazer o que ele quiser comigo e com os outros e na casa deles, ou seja, não é porque eu não quero criar um reizinho na minha casa, que o que me sobra é só ser autoritária, ficar gritando, colocando de castigo, batendo. Assim como, se eu não quero ser autoritária, o que me sobra, meu Deus, se eu não for autoritário, o que vai me sobrar é o quê? É eu ser permissiva, deixar meu filho fazer tudo que ele quer, eu ser uma mãe mole. Não. A gente precisa ser autoridade. Autoridade é diferente, totalmente diferente de autoritarismo. E você vai conquistar essa autoridade inspirando o seu filho, com atitudes firmes, sabendo estabelecer e valer as regras, os combinados, os limites, mas também sendo respeitosa e gentil, respeitando a dignidade do seu filho como ser humano. Você será autoridade na sua casa quando você se tornar protagonista do seu maternar. Quando você se sentir segura das suas atitudes. Porque a gente não se sente segura do que a gente está fazendo, do nosso agir. Muitas de nós. E você será essa protagonista quando você entender que mesmo diante da sua raiva, você consegue ser a mãe que você deseja e precisa ser para o seu filho. Quando você souber o que esperar a cada fase de desenvolvimento dele, o que fazer e como fazer em cada situação, mesmo naqueles momentos em que você errar e você precisar dar uns passos para trás, quando você souber atender às necessidades do seu filho, independente dos olhares julgadores, das críticas que vão aparecer, porque você vai estar segura do caminho que você está trilhando com ele. E porque o seu compromisso é com o seu filho, não é com o resto, não é com a plateia. Então a plateia que se dane. É aqui, ó, a importância é o seu relacionamento com o seu filho. É você estar segura daquilo.
O protagonismo é seu. É você que tem que ditar as regras. Você não tem que se comportar conforme a sociedade quer que você se comporte. Só que eu não consigo te ajudar a se tornar essa mãe protagonista somente entregando ferramentas do que fazer, né? Quando seu filho, por exemplo... Juliana, o que eu faço quando meu filho fizer birra? Aí eu vou lá e dou a dica. Quando ele não me obedece, aí eu vou e dou a dica. Não é assim que vocês vão lá no Instagram e me pedem? Ele tá muito agressivo, o que eu faço? O que é? Você não vai, até pode funcionar num primeiro momento, mas você não vai conseguir sustentar e empregar as ferramentas quando você estiver cansada, quando você estiver preocupada com alguma coisa, estressada, sobrecarregada. Não vai. Assim como não funcionou comigo lá atrás, na época da Gabriela. Porque o problema não está em não conhecer ferramentas. Não conheço nada o que fazer. Ok. Mas o problema não está em conhecer as ferramentas, porque eu sabia lá atrás. E eu não dei 2 tapas na minha filha? Eu já sabia, já estudava. Eu já estava empregando algumas coisas. Eu era uma mãe mais respeitosa com a minha filha. Só que diante da minha raiva, evaporava as ferramentas. Então o problema não está em conhecer ferramentas. Eu precisei entender que para eu me tornar uma mãe que tem consciência do que eu estou fazendo, né, do que eu estava fazendo, que age com assertividade, uma mãe que tem segurança do caminho que está percorrendo ali com a filha. Eu precisava me conhecer, eu precisava saber lidar com as minhas emoções, na verdade, conhecer essas emoções e saber lidar com elas. Eu precisava deixar minha filha ser criança. Como? Buscando conhecer como funciona o cérebro dela. Eu precisava fazer com que a minha mensagem para ela chegasse e eu obtesse respostas positivas, resultados positivos ali em troca. Só que na hora da raiva, gente, sumia tudo. Os nossos filhos não são fórmulas prontas, que seguem um passo a passo. A mãe que eu sou para a Gabi não é nem de longe a mãe que eu sou para a Aurora. Nem de longe. Eu preciso estar me reinventando a todo momento como mãe. E eu só consigo fazer isso se eu tiver conhecimento sobre o todo, sabe? As coisas vão se encaixando para eu saber exatamente o que fazer em cada situação desafiadora que aparece. É a mesma coisa, não adianta que uma obstetra, vamos colocar aqui na área da maternidade, uma obstetra vir e me ajudar a fazer uma cesárea. Ok, eu entendi, eu vou aprender. Talvez eu até consiga fazer uma ou outra. Mas as chances é de quê? É de dar muito ruim, né? Eu preciso fazer a residência, 5 anos, 6 anos, sei lá. Primeiro estudar e depois fazer residência. Para depois treinar com um obstetra mais experiente. Para depois eu fazer a minha primeira cirurgia sozinha. Então não adianta eu conhecer o final. Sendo que a caminhada é longa. Sendo que eu preciso conhecer lá do início, o passo a passo, a raiz da violência, da agressividade contra a criança, né? Os problemas de relacionamento que a gente tem com os nossos filhos vem da nossa falta de conhecimento. Aquele olhar julgador, de não entender, né, que o bebê não consegue raciocinar e que ele chora, não é porque ele é manhoso, mas porque ele está se comunicando, ele está precisando de algo, está precisando que um adulto supra uma necessidade que ele está tendo ali naquele momento. Não é porque ele é manhoso. Uma criança pequena não está tentando te manipular, te irritar, não está fazendo birra para poder te passar vergonha, fazer você passar vergonha na frente dos outros. Tudo que a gente aprendeu até agora vai contra a nossa essência humana, vai contra a forma que a gente foi criado para ser. Seres humanos precisam de segurança. Eu já falei isso em lives passadas. Lá no início da nossa vida, a gente precisa de segurança para confiar, para depois poder explorar o mundo. Então, seres humanos precisam de confiança, precisam de conexão para se vincular, precisa de empatia, se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, precisa de limites, mas de forma respeitosa, e precisa de amor. Por que você acha que você castiga o seu filho e não adianta? Que você bate, não adianta. Já não aguento mais gritar com meu filho, Juliana, não está resolvendo. O que eu faço? Por que bater, gritar,
humilhar, castigar, né? Se resolvesse, muitos pais não iam estar vivendo aqui um caos na sua família, ou não é? Desesperados, porque não está sabendo como agir, porque o que eu sei não está surtindo efeito. Ou surte agora, mas amanhã está fazendo tudo de novo, menino. Ou então, até consegue resolver o problema. Mas aí, esse problema, ele vai transbordar em outro lugar. Nas relações da criança, num bullying, né? Numa dificuldade de aprendizagem, dificuldade de socialização, em mau comportamento dentro de casa. Para de querer mudar o seu filho. Olha para dentro de você. Porque a mudança começa por aí. Ok? Dentro de nós. Bom, gente, o nosso tempo aqui é curto, né? Comprometido, eu entreguei o máximo de conteúdo nesse tempo que a gente teve aqui junto. E essa é só uma pontinha do iceberg. Tá? É o que eu consegui encaixar aqui para vocês, que eu acho que é muito importante para vocês terem clareza de como é importante esse assunto. Né? Nós estamos construindo seres humanos que vão fazer o que a gente quer levar para o mundo ali na frente, para o nosso futuro. Enquanto mãe, enquanto ser humano, filhos saudáveis emocionalmente acima de tudo, que a gente está vendo como que está essa situação, né, no nosso planeta. Cada dia que passa, crianças e adolescentes cheios de crise de ansiedade, depressão e coisa muito pior. Os dados informam para a gente que a situação está piorando cada vez mais. Então, finalizamos o nosso aulão por aqui, mas para você que quer dar o próximo passo comigo, eu vou te fazer uma oferta aqui e te apresentar o meu método maternar mais leve, tá? O método que eu criei. Nele eu vou trabalhar com vocês os pilares para que você trilhe verdadeiramente o caminho para lidar com as fases difíceis do seu filho de forma mais assertiva, mais segura, para que você conquiste um maternar mais leve e para que você tenha um filho mais colaborativo. É isso que a gente quer. A gente não quer ficar em pé de guerra com os nossos filhos todo dia, desde que acorda até a hora que vai dormir, um filho mais respeitoso. A gente quer ensinar as nossas crianças a lutar por aquilo que eles querem, não é? Mas de forma assertiva. E desejamos filhos felizes, acima de tudo. Felizes, realizados. Então, você vai encontrar dentro do maternar mais leve, do método, desconstruindo para reconstruir. É o quê? São conceitos da nossa criação, né, que veio com a gente. Então, muitas crenças que nos limitam a agirmos de forma mais assertiva. E também, porque, assim, a obediência. Obedecer, tá, mas você não quer que o seu filho te obedeça. Mas o que você acha é o obedecer. Só que a verdade é que não é isso. Você acha que ter autoridade é ser autoritário. Você acha que as informações que o seu filho aprende com as coisas que você coloca dentro dele. E, na verdade, a gente precisa extrair para fora o que o seu filho já tem de bom aí dentro, já veio com ele. Então, é isso que a gente vai aprender, tá? O básico ali. Alguns conceitos que já vão te ajudar a ter uma outra visão sobre o que é educação respeitosa. E a diferenciar a educação que a gente teve, né, das gerações passadas, para essa de agora. Outro ponto também que eu toco muito, tem várias aulas, um olhar para dentro de si. Aí é um módulo inteiro sobre isso. Olhar para suas dores, te reconhecer, saber quem você realmente é, quais são as suas dores, como você consegue lidar com essas dores. Outro módulo é o seu filho na palma da mão. O que é isso? É você ali conhecer como funciona o funcionamento do cérebro do seu filho. Não tem como passar. Juliana, mas aí eu vou estudar muito. É o básico. É o básico para você saber como funciona o seu filho e como você vai agir. Quando a gente conhece, fica tudo muito mais simples, gente. Menos complicado. Criar um filho continua sendo difícil, mas vai ser mais simples. Porque você conhece o caminho. Como seguir? Reconhecer e lidar com as emoções. Então, vamos aprender a nomear as emoções, né? A lidar com as nossas emoções. Vai ter também um módulo só de temperamentos. Então, os 4 principais tipos de temperamentos, você vai estar conhecendo. Vai estar fazendo até um teste também para saber qual é o seu, qual é o do seu filho.
Autoestima e como nutri-la, ajudar a elevar a autoestima dessa criança aí, né, para ela não cair num bullying, não ser vítima e nem praticar, porque a criança que pratica bullying também, ela tá muito destruída internamente. Ela tá com baixa autoestima também. E a gente só vê o lado da vítima, né, porque é o que comove mais a gente. Mas quem pratica também está sofrendo muito, tá? Então vamos nutrir essa autoestima desses meninos aí. Conquistando a colaboração da criança, vamos ter um módulo aí para a gente saber como que a gente fala para a criança ouvir e corresponder. Estabelecer e sustentar os limites respeitosos, que eu acho que é a maior dificuldade hoje em dia para os pais. É sustentar os limites. E a gente teve uma live só disso, né? Falando sobre isso. Ajudar você a diminuir os traumas da infância do seu filho. Como eu consigo ter uma relação saudável com meu filho e diminuir os traumas? Porque, gente, trauma, todo mundo vai ter. Todos nós temos. O seu filho vai ter traumas. Quem fala que não tem trauma... para o seu filho não ter trauma, não. Ele vai ter, mas como a gente faz para minimizar, para diminuir esses traumas da criança, ok? Educar para autodisciplina e autorresponsabilidade, né? Para ter uma criança com mais autonomia, com mais autenticidade. E o final é como decifrar o código do mau comportamento do seu filho, qual é a origem e o que você vai ter que fazer para lidar. Porque o mau comportamento da criança é só o que você está vendo ali. O mau comportamento do seu filho não é a birra, não é a criança se descabelar, cair no chão, gritar, chorar. O mau comportamento, o que está por trás desse mau comportamento, que é o que você tem que resolver, porque o que você resolve? Você resolve o choro, o grito, o desaforo, né? Com o quê? Com castigo, com palmada, com grito de volta. Só que não é isso. Você tem que resolver lá embaixo. O que originou esse comportamento, essa manifestação? Na forma de choro, de grito, de responder, né? Ok? As aulas são gravadas e online e você vai acessar na Hotmart, tá? O nosso curso está lá na Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online da América Latina. É totalmente segura. A maioria das aulas possuem exercícios para que você fixe todo o conteúdo, tá? E vá tomando consciência do que estava ali adormecido ali no seu inconsciente, para daí colocar em prática no seu laboratório, porque você tem um laboratório, que é o seu filho, né? Nós temos. Olha que privilégio que a gente já tem um laboratório na nossa casa. São os nossos filhos, então você vai praticar com o seu filho. Além do curso em si, gente, nós temos 2 bônus para quem se inscrever nas primeiras 24 horas, tá? E esses bônus vocês não podem perder, tá? Quem estiver comigo. O primeiro é o livro Espaço Mágico que Acalma, da nossa querida Jen Nelson, a criadora e idealizadora, né, da educação respeitosa. E esse livro, eu até pensei em trocar esse bônus, colocar um outro livro, né? Porque a turma passada também teve esse livrinho como bônus para quem se inscrever nas primeiras 24 horas, mas ele é tão rico, sabe? Ele trabalha tantas ferramentas aqui e é um lúdico, né, gente? É história e as crianças adoram. Isso daqui eu leio várias vezes a semana. Tá sempre aqui, ó, tá? Já tá rabiscado, que a Aurora adora e pega e fica vendo. É maravilhoso para a gente trabalhar as emoções com os nossos... A raiva, propriamente dito, tá? Mas tem várias ferramentinhas aqui. Tem umas 4 ferramentas que dá para você trabalhar com seu filho aí, numa história, né? Num momento que você vai criar conexão com seu filho, lá antes de dormir. Então, olha tantas coisas que você vai estar fazendo com o livrinho. E ele vai chegar na sua casa, tá? Mas para isso, precisa se inscrever nas primeiras 24 horas. Outro bônus que também... é para quem se inscrever nas primeiras 24 horas, é o acesso a 2 anos de curso. Então, o nosso curso, o acesso é 1 ano, 12 meses. Porém, quem fizer a sua inscrição nas primeiras 24 horas vai duplicar o tempo de acesso
na plataforma da Hotmart, tá? Então, de 1 ano vai dobrar, vai passar para 2 anos. Mais bônus? Então, vamos lá. Bônus 3. Obtendo sucesso na rotina com as crianças. E aí é comigo, um bônus, como você... Porque a gente faz tanta rotina, né? Faz lá o quadrinho de rotina, aí segue lá 1 semana, 2 semanas, lá no mês seguinte já ninguém mais acompanha aquela rotina. Então, como você conseguir ter sucesso no emprego da rotina aí com a criançada. Bônus 4, como usar as telas de forma consciente. Porque no dia de hoje, né, falar assim, meu filho não vai usar tela. Tela é o bicho papão. Depende. A gente precisa usar a tela com consciência e respeitando ali a idade, o tempo de tela para cada idade. Não tem como os nossos filhos veem a gente o tempo inteiro no celular e eles não podem. A nossa geração é assim. Então, a gente tem que conviver com as telas. Então, como usar as telas de forma consciente com a fono e psicopedagoga, especialista em fala e linguagem infantil, Juliana Fraga, e que já temos, inclusive, esse bônus marcado para o dia 8, próximo dia 8 agora de fevereiro, às 20 horas. Ela já vai entregar esse bônus aí para vocês, ok? Bônus 5, vamos para o bônus 5? Comunidade para as alunas no WhatsApp. Não tivemos na primeira turma e agora teremos a comunidade para a gente ficar um pouquinho mais próxima, tá? Para a gente trocar algumas experiências de vida, ok? Eu vou estar lá nesse grupo exclusivo aí para as alunas do WhatsApp, ok? Bônus 6, todas as lives do Instagram estarão salvas no módulo que vai ser chamado de módulo Lives. Por quê? Eu faço a live, deixo um tempinho, né? Eu falo lá, eu inclusive falo para vocês, gente, corre para assistir, compartilha, porque ela vai ficar disponível por pouco tempo. Porque depois ela vai subir para a plataforma das alunas. E aí só as alunas vão ter acesso a essa live, ok? Observação aqui, todos os bônus que forem entrando na plataforma, tá? Durante o seu período de acesso, vai estar disponível para você também. Não entendi, Juliana, então vamos lá. Eu fecho aqui nessa turma, a minha outra turma foi em outubro, né? A primeira turma. Então, eu fecho aqui um bônus sobre, sei lá, fala aí, educação financeira infantil para essa turma, ok? A turma 1 vai receber também, tá? Porque a turma 1 tem 3 meses que ela está acessando, então é 1 ano, então ela também vai receber esse bônus, tá? Desfraude, sexualidade infantil, né, orientação sexual, conseguir tá no seu tempo de acesso, você também vai consumir esse conteúdo. E agora, gente, você deve estar pensando assim, meu Deus, mas quanto que vai custar isso tudo, né? A melhor hora. Qual que é o preço, qual que é o valor disso? Todo o conhecimento, todos os bônus, toda a transformação que você vai ter com esse método. Quanto que vale? Eu levei, gente, anos de estudo, eu fiz a transição de carreira, né, da biologia para a mentoria parental. Então, eu levei anos de estudo para poder construir um maternar mais leve. Então, foram, dá até né, foram muitas noites estudando. Muitas noites, principalmente depois que a Aurora chegou, porque não tinha tempo, foram muitas madrugadas, tá? Quantas vezes eu deixei de aceitar convite para a gente poder sair, né, na casa de amigos, de família, ou fazer algum passeio, porque eu não podia, porque eu tinha prova, aí tinha que estudar para a prova, eu tinha que entregar trabalho. Quantas vezes meu marido saiu para ir no parquinho sozinho com as meninas e eu fiquei, eu estava na correria, tinha que estudar no mercado. Então, somando tudo isso, mais especialização, curso de extensão, 3 cursos de formação, livros, congressos, né, contabilizado, eu fiz uma conta aqui, foram mais de R$40 mil. Todos esses 4 anos, mais de R$40 mil. E você, qual que é o preço? Qual que é o preço que você quer pagar lá no futuro do seu filho? Porque você vai pagar um preço. Todo mundo, todo pai, toda mãe vai pagar um preço. Você prefere investir em conhecimento para educar o seu pequeno ou você prefere pagar lá na frente?
Quanto que custa a saúde emocional, tanto sua quanto do seu filho? Quanto que custa? Dá para poder medir? Quanto que custa o seu filho lá na adolescência não te contar, né, sobre as coisas que acontecem na vida dele? O primeiro beijo, o primeiro namoradinho, porque tem medo de contar para o pai. Quanto que custaria para você o seu filho querer passar mais tempo com os amigos dele do que com você, com seu marido? Quanto que custa para você, gente? Quanto que custa ter aquela consciência tranquila, sem culpa, sabe? De saber, poxa, eu me esforcei, viu? Olha, foi tão desgastante, né? Mas foi uma infância saudável, que eu me esforcei, eu saí mesmo da minha zona de conforto, se é que a gente tem zona de conforto, né? Difícil falar. A mãe tem que sair da zona de conforto, mas qual que é a zona de conforto da mãe? Pois é. Então vamos sair mais ainda. Quanto custa para você ver o seu filho adulto, um adulto emocionalmente feliz, realizado, equilibrado? Quanto vale para você ver o seu filho crescer saudável, sem ter que ficar se preocupando com o médico? Quanto que é mais ou menos aí um psiquiatra? Porque psiquiatra bom, um psiquiatra infantil, um psiquiatra bom, não tem plano não. Vai R$350, 300, né, a R$400, por aí. Aí psicólogo, quantas crianças estão em clínica fazendo tratamento com psicólogo? Por baixo, 150 a sessão, então você multiplica por 4, uma vez por semana, R$600. Mais medicação, que eu já falei, é só clicar no Google lá, o índice de crianças e adolescentes desenvolvendo transtornos de ansiedade, depressão, estão aumentando. O índice está aumentando. Aí, fora o tratamento do filho, tem um seu também, que você não consegue ver o seu filho sofrer e você vai se acabando, se frustrando cada vez mais. Então, eu poderia cobrar aqui, tranquilamente, R$2.000. E você ter acesso a 1 ano, eu poderia. A minha mentoria é R$2.500. Você tem 10 sessões comigo. Mas isso não vai custar nem a metade. Eu não vou colocar nem a metade disso. Porque eu não quero que o preço te impeça de entrar nessa turma. Porque eu estou comprometida em ajudar o maior número de mães aqui. Eu não quero que esse valor, que seria justo, te impeça. Porque lá, quando eu tomei essa decisão, eu falei, eu preciso ajudar mães. Primeiro porque eu não tinha tempo, e elas queriam. E segundo, que quando eu falava o valor, era puxado para muitas. Então eu falei, então eu vou arrumar uma forma de ajudar essas mães. Então você não vai pagar nem R$2.000 para 1 ano. Sendo que, em média, aí por mês, se você for pensar, for acumulando os problemas, vai chegar uma hora que você vai pagar esses R$2.000 por mês. O curso Maternar Mais Leve, hoje, ele vai ficar por apenas R$ 69,56 em 12 vezes. Ou então, à vista, por R$ 697. Gente, eu fiz o cálculo aqui. É R$ 1,95 por dia. Você não compra nem um cafezinho na padaria. E mais, esse valor de R$ 1,95 por dia é se você fizesse uma inscrição para 1 ano. Porque se você fizer nas primeiras 24 horas, você dobra o tempo que você vai ter de acesso e aí você divide no meio desse 1,95. Então vai ficar o quê? Uns 98 centavos por dia, R$ 69,56 por mês, dependendo de onde você mora aí, não dá para comprar nenhuma pizza. E se der para comprar uma pizza, nem sei se é uma pizza só que vale um lanche aí de vocês, porque aqui em casa nós somos 4, né? Uma pizza já tá assim, ó, já tá no limite. A Aurora crescer um pouquinho mais, vai ter que começar a pedir 2. Fazer um programa com a criança, R$ 69,56, não existe. Você vai no mercado comprar coisinhas aqui para você fazer um almoço, né? Para, no caso, 2 dias, você gasta R$100. É ou não é? Então é muito barato para garantir o seu equilíbrio emocional e também do seu filho, para que ele se torne um adulto feliz e realizado na vida, para acabar com as suas noites sem dormir, e mais, para ter harmonia, para sua casa deixar de se tornar aquele caos, deixar de ser um ambiente insustentável, de você querer ficar longe de casa, porque está insustentável, está um caos dentro da sua casa. Então, para ter mais harmonia e felicidade na sua família, R$ 69,56 por mês não é muito. E a garantia que eu estou dando para você,
porque eu confio totalmente no meu método e por isso eu dou 15 dias de garantia incondicional para você. Pode colocar aí, 15 dias. Por qualquer motivo que você achar que esse método não é para você, tá lá, começou a ver as aulas. Você acha que esse método não é para você? Ah, não vai dar certo para mim. Ah, eu não gosto do jeito que a Juliana ensina. Ah, eu não gostei do cenário, eu não gosto da voz dela. Eu te devolvo, é só você passar um e-mail para a gente, eu te devolvo o dinheiro na hora. Ali 100% o que você pagou. Então, o seu risco é zero. Sem contar que a plataforma é Hotmart. Eu pago justamente a mais para estar na Hotmart, para ter a maior segurança e o maior conforto para vocês também. Agora, vocês têm 3 escolhas. A escolha número 1 é você achar que tudo que eu falei aqui não faz sentido e que essa educação aí é balela, que a educação que você tem que seguir é a mesma que o seu pai te deu, continuar ali naquele estresse, naquele desespero, sem saber o que fazer, então tudo bem. Tá? Aqui a gente se nutriu de conhecimento, ok. A escolha número 2 é você tentar acertar sozinha, né? E aí buscar os conteúdos gratuitos, livros, sem acompanhamento, só que pode levar um tempo. Além do que você vai gastar mais dinheiro. Você vai continuar errando. E as consequências vão refletir diretamente no seu filho, eu já falei. Porque reflete. Toda ação nossa reflete. Ou você pode escolher a terceira opção, que é ter todo o conhecimento necessário para você poder aprender a lidar com as fases difíceis do seu filho e ter um maternar mais leve e um filho mais colaborativo, mais respeitoso, mais feliz, de forma mais rápida, mais assertiva, entrando no maternar mais leve. Num formato ali compactado, você sabe onde que está o conteúdo está inteiro ali para você. Não precisa ficar caçando, gastando tempo, meu Deus, aonde que é? Esse aqui falou isso, aquele falou aquilo. Não, tá todo ali. E se você decidir pela terceira opção, ok? Aqui nos comentários, a minha equipe ela vai disponibilizar para vocês o link de inscrição. Você também, além de disponibilizar aqui, você também vai encontrar a inscrição na descrição desse vídeo aqui, tá? E na minha bio lá no Instagram, ok? Então, clica no link, se inscreva, porque eu quero te ver lá no Maternar Mais Leve, para a gente traçar esse caminho juntos. Você não precisa estar sozinho, não precisa. A gente pode viver 120 anos, não é? A ciência está cada dia mais, a tecnologia está cada dia mais avançada, a ciência, né? Então, a gente nós estamos nos estendendo aí na nossa jornada aqui pelo mundo. Então, a gente pode viver até 120 anos um dia, mas a gente vai continuar tendo somente 12 anos de infância. Essa parte da nossa infância é finita. Não adianta eu prolongar a minha vida, eu só vou ter 12 anos de infância. Todos os dias, quando você se deitar para dormir, você coloca a cabeça lá no seu travesseiro, foi um dia a menos da infância do seu filho. Nunca mais esse dia vai voltar, porque é um dia da infância. E isso lá atrás foi o que me amedrontava, sabe? Por isso que eu tô falando isso para vocês. Eu tinha pavor de deitar no meu travesseiro e pensar que daqui a pouco eu não ia ter mais aquela oportunidade com a Gabi. Então, que eu tinha que errar menos. Eu tinha consciência que eu ia errar, mas que eu tinha que errar menos para ter uma relação mais prazerosa com a minha filha. Para que ela lá na idade adulta lembrasse de mim como, nossa, minha mãe. Por isso, não espero você chegar lá na frente para se arrepender de não ter feito o que você precisa fazer agora. Existem muitas maneiras de criar um filho, né? Muitas. Mas só uma vai fazer você se sentir orgulhosa da mãe que você foi na infância do seu pequeno. Então é isso, gente. Eu te espero lá dentro, eu espero vocês aí, lá dentro do Maternar Mais Leve, para a gente mudar o rumo dessa história. Meu muito obrigada para vocês. Ficamos 1h30 aqui, né? Meu muito obrigada para vocês. Uma noite abençoada para toda a nossa família. Que Deus nos acompanhe sempre e fiquem com Deus. Fiquem com Ele, tá bom? Beijo e nos vemos. Nos vemos lá dentro da plataforma. Beijo.